Buenos días a todos los hermanos. Bom dia a todos os irmãos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Me he regocijado en estos días al verles a ustedes, Tenho me alegrado nesses dias ao ver vocês, ver una iglesia que está avivándose cada día más y más. uma igreja que está se avivando cada dia mais e mais. Hoy día gocé mucho de la reunión Hoje gostei muito da reunião, al ver el nombre del Señor Jesucristo publicado, vendo o nome do Senhor Jesus Cristo sendo publicado, exaltado, exaltado, teniendo la preeminencia en cada uno de nosotros. tendo a preeminência em cada um de nós. Es lo que a nosotros nos alegra también. Isso nos alegra também. Aunque el Padre es el que más se alegra, Embora sendo o Pai aquele que mais se alegra, porque el Padre, la única satisfacción que encuentra es su Hijo. porque a única satisfação que o Pai encontra é no seu Filho. La única belleza que tiene el Padre, A única beleza que tem o Pai, el gozo máximo que tiene el o Padre, maior gozo que ele tem, la alegría máxima que tiene el a Padre, máxima alegria que o Pai tem es su Hijo. é o seu Filho. No hay ninguna otra cosa que llame la atención para Él. Não há nenhuma outra coisa que chame a atenção para ele. A Él señaló. Ele assinalou, Así que Jesucristo apontou que Jesus Cristo es su Hijo amado. é o seu Filho amado. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito seja o seu nome para sempre. Hemos estado compartiendo ayer Compartilhamos ontem, principalmente de lo que es Cristo en nosotros y nosotros en Él. principalmente que é Cristo em nós e nós nele. Que no tan solo hemos recibido cosas, Que nós não apenas recebemos coisas, añadiduras, acréscimos, sino que le hemos recibido a Jesucristo mismo. mas temos recebido o próprio Cristo. Hoy día en la mañana tenía alguna pregunta en mi propio corazón. Hoje pela manhã tenho uma pergunta no próprio coração. Tal como decía nuestro hermano Sergio aquí también. Tal como disse o nosso irmão Sérgio aqui. Decía que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que la misma que hizo el Señor. Dizia que nós faríamos coisas maiores que o próprio Senhor. Y hemos hablado tanto acerca de Cristo en nosotros. Temos falado tanto acerca de Cristo em nós. El poder, O poder, la gracia, a graça, la sabiduría, a el sabedoria, conocimiento. o conhecimento. Todo lo que está en Jesús Tudo aquilo que está em Jesus está en Dios. está em Y Deus. todo aquello está en nosotros. E tudo isso está em nós. Bendito sea el Señor. Bendito seja o Pero Senhor. mi pregunta era la siguiente. Mas a minha pergunta era a seguinte: ¿Por qué aquello no se nota en nosotros? por que isso não é verificado em nós? Y tengo una pequeña preocupación en este momento por eso. E por isso, nesse momento, eu tenho uma preocupação. Por ejemplo, tengo algunos textos bíblicos aquí. Por exemplo, eu tenho aqui alguns textos bíblicos. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. También en Juan 14, versículo 23. Também João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. 14, 8 y 9 también. Juan. João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A veces tengo este pensamiento en mi corazón. Às vezes eu trago esse pensamento em meu coração. Muchas veces nos acontece como el gobernador Pilatos. Muitas vezes não acontece como o governador Pilatos. Teniendo a frente a Jesús, le dice lo siguiente: Tendo à frente Jesus e disse o seguinte: ¿qué es la verdad? que é a verdade? Estando tan cerca de Él, Estando tão perto dele, estando la verdad misma frente a Él, estando a própria verdade frente a ele, no lo vio. ele não viu.
Entonces yo decía anoche que era tan necesaria la revelación del Espíritu Santo en Então, nosotros. ontem à noite eu disse que era tão necessária a revelação do Espírito Santo para nós. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo revele estas cosas en el corazón. Necessitamos urgentemente que o Espírito Santo nos revele essas coisas em nossos corações. Conversaba con mi hermano Wenderson para acá. Conversava com o meu irmão Wenderson, vindo para cá. Nosotros alguna vez pasamos época donde no creíamos que la salvación era por gracia y por fe. Já houve época em que nós não acreditávamos que a salvação era por graça, por fé. Pero pasado el tiempo, el Espíritu Santo fue revelando un poco más el misterio. Mas passou o tempo e o Espírito Santo foi revelando um pouco mais acerca do mistério. Hoy día ya la salvación por gracia es una bendita realidad en nosotros Hoje em dia essa verdade de que a salvação é por graça é uma realidade em nós. y eso nos alegra con todo el corazón. E isso nos alegra com todo o nosso coração. Lo expresamos cuando cantamos, Nós o expressamos quando cantamos, cuando oramos quando oramos. y muchas veces con lágrimas decimos, Muitas vezes com lágrimas nós dizemos: somos salvos por gracia. somos salvos pela graça. Pero hay muchas cosas que cantamos y que hablamos y predicamos Mas ainda há muitas coisas que cantamos e pregamos, que pareciera que no son una realidad viviente en nosotros. mas parece que não são uma realidade viva em nós. Por ejemplo, Por exemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado, com Cristo estou juntamente crucificado. pero en nuestra vida real no se ve aquello. Mas na nossa vida real não se vê isso. ¿Será que ese es un testimonio bíblico en nuestra vida? Será que esse é um testemunho bíblico em nossa vida? ¿Será que lo hemos aprendido a cantar, Será que nós aprendemos a cantar, pero que no está siendo viviendo todos los días en nuestra vida? mas não estamos vivendo isso todos os dias? Porque si fuera así, Porque se for assim, si fuera esa realidad espiritual en nosotros, se fosse essa realidade espiritual em nós, nosotros lo único que manifestaríamos aquilo único que nós manifestaríamos sería la gloria de Dios, seria a glória de Deus. sería el carácter de Cristo. Seria o caráter de Cristo. Porque los que realmente están crucificados, Porque realmente aqueles que estão crucificados, lo único que han de manifestar o único que eles manifestarão el carácter de é Cristo. o caráter de Cristo. Pero tengo esa preocupación y tengo ese problema conmigo mismo. Eu tenho essa preocupação e tenho esse problema comigo mesmo. ¿Por qué entonces eso no pasa diariamente? Por que que isso não acontece diariamente? En cada circunstancia que vivo, Em cada circunstância que eu vivo, en mi familia, na minha família, con mis íntimos, com os meus íntimos, con los colegas de trabajo, com meus colegas de con trabalho, los hermanos en la iglesia, com os irmãos da igreja. pareciera que no estoy viviendo una vida crucificada. Parece que eu não estou vivendo uma vida crucificada. Pablo en Gálatas 2:20 decía que él estaba todos los días crucificado, todas las horas del día. Paulo em Gálatas 2:20 diz que ele estava crucificado todos os dias, crucificado. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Quando ele diz com Cristo estou juntamente está crucificado, hablando de una permanencia, está falando de uma permanência, es decir, siempre. dizer sempre. Entonces, por eso que a Pablo le vemos manifestar el carácter de Cristo. Por isso que Paulo diz devemos manifestar o caráter de Cristo. Por eso que a él lo vemos que él manifiesta el carácter. Por isso que vemos que ele, Paulo, manifestava o caráter. Y el único fue que dijo, E ele foi o único que disse: sed imitadores de mí, sede meus imitadores, como yo así de Cristo. como eu sou de Cristo. Él vivió esta palabra. Ele viveu essa palavra Todos los días de su vida, todos os dias de sua vida. él con realidad manifestó el carácter del Señor. Paulo, com realidade, manifestou o caráter do Senhor. ¿Y cómo se manifiesta el carácter del Señor? E como é que se manifesta o caráter do Senhor? Estando crucificado todos los días. Estando crucificado todos os Nos dias. bajamos de la cruz Se descermos da cruz, y actuamos nosotros. nós atuaremos em nós mesmos. Llegamos a hacer nuevamente actitudes como hombres naturales, Chegaremos a agir novamente como homens naturais, sabiendo que la Escritura por el Espíritu Santo nos dice sabendo que a Escritura, pelo Espírito Santo, nos diz que ya hay una nueva naturaleza en nosotros. que já existe uma nova natureza em nós. Es la misma naturaleza de Dios. A mesma natureza de Deus. Tenemos una nueva creación, Temos uma nova criação. como dice 2 Corintios 5:17. Como diz em Coríntios 5:17. Tenemos una nueva sustancia. Temos uma nova substância. Esa sustancia es Cristo mismo en Essa nosotros. substância é Cristo mesmo em nós. Entonces, y si pudiésemos seguir nombrando algunas expresiones, Então, se pudéssemos continuar nomeando algumas expressões, juntamente con Cristo crucificado, juntamente com Cristo crucificado, juntamente con Cristo muerto, juntamente com Cristo mortos, justamente con Cristo sepultado juntamente com Cristo sepultados, y juntamente con Cristo resucitado e juntamente com Cristo ressuscitados, y juntamente con Cristo ascendido a la diestra de Dios. juntamente com Cristo assentados à direita de Deus. Si nosotros pudiéramos ver cada una de estas palabras, Nós poderíamos em cada uma dessas palavras, sufriríamos
sufriríamos un shock en nuestra alma y en nuestra vida. nós sofreríamos um choque em nossa vida. Porque todo lo que cantamos, Porque tudo aquilo que todo cantamos, lo que leemos, tudo que lemos, todo lo que predicamos, tudo que pregamos, para nada se nota en nuestra vida, muchas veces. nada disso é reparado em nossas vidas, muitas vezes. Y tengo una pequeña luz para anunciar esta mañana. E tem uma pequena Luz. luz Alguma para anunciar visão. essa manhã. Anoche decía algo que la visión espiritual, Ontem à noite dizíamos que a visão espiritual, la revelación del Espíritu Santo a revelação do Espírito Santo, acerca de estas cosas eternas acerca dessas coisas eternas, es proporcional é proporcional a cuánto yo actúo en mi vida como a creyente. quanto eu atuo em minha vida como crente. Cuando supimos que éramos salvos por gracia, Quando nós ficamos sabendo que éramos salvos por graça, nosotros disfrutamos aquello. nós desfrutamos daquilo. Hasta el día de hoy, Até hoje, disfrutamos esa salvación. desfrutamos essa realidade. Pero todas las otras cosas Mas todas aquelas outras coisas, no la podemos disfrutar. não a podemos desfrutar. ¿Por qué? Por quê? Siento que no se nos ha revelado espiritualmente aquello. Sendo que não nos tem sido revelado, não tem sido revelado a nós essas coisas. Pero si se nos revelara, así como la salvación por Mas gracia, se fossem reveladas, assim como a salvação pela graça, nosotros andaríamos todos los días crucificados. nós viveríamos todos os dias crucificados. Y como Pablo decíamos también anoche, E como Paulo nós dissemos ontem, esta era su principal angustia, essa era a sua principal angústia, era su principal preocupación, a sua principal su preocupação, principal oración. a sua principal oração. Si hay algo que Pablo vivió toda su vida en su ministerio, Sim? si hay algo que Pablo Se é vivió algo que Paulo viveu toda a sua vida no seu ministério, respecto a la oración, com respeito à oração, no fue para que nosotros tuviésemos poder, não foi para que nós recebêssemos poder, no fue para que una iglesia cantara mucho y avivada, não foi para que a igreja cantasse muito e fosse avivada, sino que su principal angustia, mas a sua principal angústia, sus dolores de parto, as suas dores de parto, eran por esta causa, era por essa causa, para que todos nosotros para que todos nós pudiésemos ver, pudéssemos ver, se nos pudieran revelar que se pudesse nos ser revelado estas cosas eternas essas coisas eternas, profundamente al corazón. profundamente nos corações. Él sufría por esto. Ele sofria por aquilo. Y cuando nosotros miramos las escrituras también, E quando nós olhamos as escrituras também, sobre todo los que tenemos responsabilidad en la obra, sobretudo nós que somos responsáveis pela obra, quiero que sepan todos ustedes, eu quero que saibam todos vocês, también es esa nuestra preocupación. também essa é a nossa preocupação. Yo quisiera invitar a todos los hermanos aquí que tienen responsabilidad en la obra, en la Eu iglesia, gostaria de convidar todos os irmãos aqui que têm responsabilidade pela obra na igreja, que su principal angustia y su principal oración fuera esta. que a sua principal angústia e sua principal oração fosse essa: Señor, yo te ruego Senhor, eu te rogo que los hermanos que os irmãos puedan conocerte, possam conhecer, así como está escrito, assim como está escrito, en la plenitud del conocimiento, na plenitude do conhecimento, en la plenitud de esta revelación maravillosa. na plenitude dessa revelação maravilhosa. Cristo Cristo como persona, como pessoa, como obra, como obra. Cristo en la cruz muriendo por nosotros, Cristo na cruz morrendo por nós, pero también Cristo viviendo en mas nosotros também Cristo vivendo em nós y nosotros en Cristo. e nós em Cristo. Que el Señor nos revele esas cosas. Que o Senhor nos revele essas coisas. Pablo en todas sus oraciones Paulo em todas as suas orações menciona una y otra vez la expresión revelación o entendimiento, menciona uma e outra vez a expressão revelação em entendimento, porque él sabe que revelación porque ele sabe que revelação no es conocimiento bíblico. não é conhecimento bíblico. Nosotros podemos dar charlas acerca de cosas bíblicas, Nós podemos falar acerca de coisas bíblicas con mucha sabiduría, con com mucha muita sabedoria, com muita destreza. Sin embargo, pudiéramos ser como aquel Nicodemo que conoce tanto las Escrituras, Mas ainda assim nós poderíamos ser como Nicodemos, que conhece tanto a Escritura, pero es un hombre natural, mas ele é um homem natural. actúa como natural, Ele age como natural. no puede ver nada, Ele não pode ver nada, ni lo más básico, nem o mais básico, ni lo más fundamental, nem o mais no fundamental. conoce nada. Ele não conhece nada. De tal manera que tener conocimiento bíblico De tal maneira que ter conhecimento bíblico es muy diferente que tener revelación. é muito diferente do que ter revelação. No sé si hay algunos hermanos aquí en Chile que conocen o conocieron una hermana en Chile. Não sei se vocês conhecem o irmão lá em Chile. Es una hermana campesina. Era uma irmã do campo. Ella nunca pudo ir
al colegio, Ela nunca foi à escola. nunca aprendió a leer. Ela nunca tinha aprendido a ler. Y ella vivió estas cosas. E ela participou disso. Nosotros era sorprendente cuando le íbamos a visitar a los campos. Nós ficávamos surpreendentes quando a visitávamos no campo. Estaba deseosa que empezara la reunión, Ela estava desejosa que empezara, que iniciara la começasse a reunión. reunião. Y a veces nosotros llegábamos 3 minutos atrasados, 5 minutos E atrasados. às vezes chegávamos 3 minutos, 5 minutos atrasados. Ella ya se había largado a testificar del Señor. E ela já saía logo testificando do Senhor. Se paseaba por las escrituras. Ela passava pela Escritura, Nunca fue al colegio, sem nunca ter ido ao nunca ha colégio, leído la escritura, nunca ter lido a Escritura. pero Dios le había revelado por su Espíritu Santo Mas Deus, pelo Espírito Santo, tinha revelado para ela las escrituras. as Escrituras. Es una hermana que cuando falleció la lloramos todo. É uma irmã que, quando ela faleceu, todos nós choramos. Incluso faltaban pocos días para morir. Inclusive, quando faltava poucos dias para ela morrer, Nosotros la fuimos a ver, nós a fomos ver. cantamos algunos cánticos con Cantamos ella alguns cânticos y ella en su flaqueza e ela, na sua fraqueza, testificaba con fuerza nos edificava com força. y dejó mandamiento explícito para sus hijas E ela deixou o mandamento explícito para suas y filhas, para todos nosotros. para todos nós. No pierdan nunca el foco de Cristo. Nunca percam o foco de Cristo. Hija, le dijo a su hija, Ela disse assim para sua filha: Filha, tiene que seguir caminando, você tem que seguir tiene caminhando, que seguir amando a Cristo, tem que seguir amando a tiene Cristo, que seguir viviendo una vida crucificada. tem que continuar vivendo uma vida crucificada. No te dejes de reunir, Não deixe de reunirte. de reunir-te. Sigue en la comunión con los hermanos. Siga a comunhão com os irmãos. Esta será tu salvación. Essa será a sua salvação. Mírame a mí, Olhe para mim. de que conocí a Cristo. Desde que eu conheci a Cristo, Ya estoy partiendo para estar con Cristo. e agora já estou partindo para estar com Cristo. Estoy en el mismo gozo, Estou na mesma en la alegria. misma alegría que estuve en el principio. Na mesma alegria que eu tive lá no princípio. Lo único que quiero, O único que eu quero partir. é partir. Y le dijo, he estado orando para que el Señor me lleve luego. E ela disse: Eu estive orando para que o Senhor me levasse logo. Así que les ruego, E assim eu peço: miren a Cristo siempre. olhem para Cristo sempre. Fue sorprendente conocer a esta hermana, Foi surpreendente conhecer essa irmã. pero no solo una hermana, hay muchos hermanos campesinos más. Mas não é somente essa irmã, há muitos outros irmãos camponeses. Hombres también, Homens também, con la misma característica. na mesma característica. Entonces, cuando quiero decir que tener conocimiento bíblico, Então, quando eu quero dizer que ter conhecimento bíblico, en Chile los jóvenes tuvieron 9 entrenamientos con el hermano Christian Chen. lá em Chile os irmãos jovens tiveram 9 treinamentos com o irmão Shen. Muchos jóvenes, Muitos jovens, sin embargo, muy pocos jóvenes mas, contudo, muito poucos jovens vivieron todo aquel estudio. viveram tudo aquilo que estudaram. Y un día un joven, espero que eso no acontezca aquí. E um dia um jovem, espero que não aconteça aqui, yo estaba compartiendo con ellos en Santiago de Chile. eu estava compartilhando com eles em Santiago do Chile. Y él me dice lo siguiente: E ele me disse o seguinte: nosotros los jóvenes, nós, os jovens, pareciera que le hemos sobrepasado a ustedes el entendimiento. parece que lemos acerca do passado de vocês, acerca do Sobrepasado. entendimento. Sobrepasado. Parece que nós temos ultrapassados vocês em entendimento. Nosotros sabemos mucho de la Biblia. Nós sabemos muito da Bíblia. Y yo contesté para él: E eu então lhe respondi: así como tú eres tan sincero conmigo, assim como você é tão sincero comigo, yo también lo voy a hacer contigo. eu também vou ser sincero com você. ¿Qué experiencia tienes tú con respecto a Cristo? Que experiência você teve com respeito a Cristo? ¿Te has encontrado en circunstancias difíciles, Você já se encontrou em circunstâncias difíceis? donde has estado cara a cara con un demonio? Quando você estava frente a frente com o demônio? Cuando te he dicho voy a matarte a tu esposa y a ti? Quando ele disse: eu vou matar a você e sua esposa? ¿Te ha pasado circunstancias difíciles? Você já experimentou circunstâncias difíceis? ¿Eres un buen esposo? Você é um bom esposo? Cuando te cases vas a ser un buen esposo, un buen papá. Ou quando você casar, você vai ser um bom esposo Que ou um bom experiência pai? tienes? Que experiência você tem? Y el hecho, lo que tú estás hablando, E o fato de que você está falando te delata lo que tú eres. relata, mostra aquilo que você é. Aunque fuera así, Mesmo que fosse isso, tú debieras vivir el carácter de Cristo, você deveria viver o caráter de Cristo, pero no lo tienes. mas você não tem. Entonces muchos de nosotros, Então, muitos de nós, a veces pensamos así: às vezes pensamos assim: ¿quién nos irá a decir este predicador? o que esse pregador vai falar?
¿Será algo nuevo de todo lo que yo sé? Será algo novo, pois eu já sei tudo? Y cuando termina de predicar el predicador, E quando o pregador termina a sua pregação, eso yo lo sabía hace mucho tiempo. você diz, eu já sabia isso tudo há muito tempo. Qué tristeza es pensar así, qué tristeza es hablar así. Tristeza é pensar e falar Qué assim. desgracia para un creyente pensar así. Que desgraça para um crente pensar assim. Qué torpeza y qué necedad más grande. Que torpeza Y necedad, e necio. tolice grande. El Señor nos socorra a nosotros. Que o Senhor nos ajude a nós. Danos revelación, Señor. Dá-nos revelação, Senhor. Si conocemos a Cristo, Se conhecemos a Cristo, entonces vamos a actuar como Cristo. então nós vamos agir como Cristo. Vamos a hacer cosas más grandes, como decía nuestro hermano, de Faremos la que el coisas mismo maiores, Señor. como diz o irmão nessa manhã. Ahora, esta verdad tan grande que leímos aquí recién, Então essas verdades tão grandes que lemos aqui recentemente, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Y nosotros dijimos anoche, E nós dizemos ontem à noite, y lo creemos que es así, e nós cremos assim, que esa plenitud de la deidad que essa plenitude da divindade está en Cristo, está em Cristo. y ese Cristo E esse Cristo está en nosotros. está em nós. Eso quiere decir entonces E eu quero dizer então que la plenitud de la deidad que a plenitude da divindade no tan solo está en Cristo, não apenas está em Cristo, sino que estando en Cristo senão que estando em y Cristo Cristo está en e nosotros, Cristo estando em es que nós, nosotros también tenemos aquello. nós também temos isso. Pero tan grande verdad, Porém, tão grande verdade. ¿cómo es que vivimos de otra manera? Como é que nós vivemos diferente? Felipe teniendo a Jesús, al Maestro, varios tiempos con él viviendo, Filipe tendo a Jesus, tendo ao Mestre, vários tempos vivendo com ele, le dice, muéstranos al Padre. disse, mostra-nos o Pai. Y el Señor le dice, Felipe, E o Senhor disse para ele, Filipe, tanto tiempo que he estado contigo tanto tempo tenho estado convosco, y no me conoces. e não me tendes conhecido? Entonces, si hablamos de deidad Então, se falamos da divindade, y Cristo la tiene e Cristo a tem, y Cristo está en nosotros, e Cristo está em nós, es que eso es lo que tenemos. e o que é que nós então pedimos? Eso es lo que tenemos. Isso é o que já temos. Entonces, si se nos revelara esto, Então, se isso nos for revelado, nos iríamos de aquí cantando y sairíamos brincando, daqui saltando, cantando, gritando, saltando. y quizá todo el mundo le gritaríamos hoy día mismo para allá. E talvez hoje mesmo Todo el mundo le gritaríamos, le todo hablaríamos. mundo gritaria, louvaria. Tengo la plenitud de la deidad en mí. Eu tenho a plenitude da divindade em mim, Así sea que nos llamen locos. mesmo que nos chamem de loucos. Porque en realidad el hombre natural no percibe las cosas Porque na espirituales. verdade o homem natural não compreende o espiritual. Para él son locuras. Para eles são loucura. No se pueden entender. Não las pueden consegue entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Porque isso são discernidos espiritualmente. Que el Señor nos socorra con esta o con estas tantas verdades Que o Senhor nos socorra com essas tantas verdades. que compartimos, que cantamos, que predicamos. que pregamos. Así que a Cristo se le conoce entonces por revelación, Então a Cristo nós o conhecemos por revelação, no por charlas bíblicas. não por chave bíblica. La Biblia da testimonio de Jesús. A Bíblia dá testemunho de Jesus. Entonces esas no pueden revelar a Jesús. Então elas nos podem, as Escrituras nos podem revelar Pero Jesus. es el Espíritu Santo. Mas é o Espírito Es la Santo. revelación del Espíritu É a revelação do Espírito que puede mostrarnos a Cristo que realmente. pode nos mostrar Cristo realmente. Oh Señor, socórrenos. Ó Senhor, nos ajude. En Mateo 11, 25 al 27 quisiera solamente citarlo Em para ir Mateus más 11, luego. 25, 27, gostaria simplesmente de citá-los. El Señor va caminando con sus discípulos O Senhor vai caminhando com seus discípulos y va conversando con ellos e vai conversando com eles. y en un momento hace un paro. E no momento faz uma parada. Mirando los cielos dice, E olhando para os céus, ele diz: te alabo Padre, Graças te dou, Pai, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos y las revelaste. Y las revelaste e as revelaste a los niños. aos pequeninos. Sí, Padre, Sim, ó Pai, porque así te agradó. porque assim foi do teu agrado. A Cristo se le conoce por revelación. A Cristo, Cristo é reconhecido por revelação. El apóstol Pablo en su ministerio
O apóstolo Paulo, no seu en su ministério, testimonio, no seu testemunho, comienza el capítulo 1 de Gálatas diciendo, começa o capítulo 1 de Gálatas dizendo: Paulo, apóstol de Jesucristo, apóstolo de Jesus Cristo, no de hombre ni por hombre, não por homem, no de hombre ni por hombre, não de homem nem por homem, sino por revelación mas por revelação de Jesucristo. de Jesus Cristo. Y en el versículo 11 dice, E no versículo 11 diz: os hago saber, hermanos, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que el evangelio anunciado por mí que o evangelho por mim anunciado no es según hombre, não é segundo o homem, sino por revelación de Jesucristo. mas por revelação de Jesus Cristo. Y también los versículos 15 al 16 dice, y cuando agradó a Dios Também no versículo 15 e 16 de Gálatas 1 diz: Quando, porém, agradou a Deus, revelar. revelar. ¿Qué significa revelar? O que significa revelar? Tan sencillo como correr la cortina en una janela, una Tão simples ventana, como correr uma cortina de uma janela y uno puede ver ampliamente y panorámicamente todas las cosas. e alguém poderá ver amplamente, panoramicamente todas as coisas. Si la revelación es una cortina abierta, Se a revelação é uma cortina aberta, yo quiero decir que en mi propia vida quero dizer que na minha própria vida, yo tengo un espacio muy poco abierto de la cortina. eu tenho uma cortina com espaço muito pouco aberto. Cuando voy conociendo un poco a Cristo, Quando eu vou conhecendo um pouco a Cristo, me doy cuenta que soy tan pequeño, percebo que estou tão pequeno, tan débil, tão débil, que no conozco nada, que eu não conheço nada, que no veo nada que eu não vejo nada, y que tengo que ver mucho más. e eu que preciso ver muito mais. Como dice Pablo, Como diz Paulo, las inescrutables riquezas de su gracia, as inescrutáveis riquezas el de sua graça, supereminentemente grande poder, a superior grande poder, sobressalente, la plenitud del entendimiento. a plenitude do entendimento. Todos esos términos apostólicos Todos esses termos apostólicos son realmente cosas eternas, são realmente coisas eternas, cosas espirituales, coisas espirituais, cosas celestiales. celestiais. Y nosotros los creyentes E nós tenemos creyentes. esa bendición, temos essa bênção, tenemos esa realidad. temos a realidade. Ya dejamos de ser hombres naturales, Nós já deixamos de ser homens naturais, porque hemos nacido de nuevo. porque nós temos nascido de Tenemos novo. la misma naturaleza del Señor, Temos a mesma natureza la do misma Senhor. sustancia de Dios. Temos a mesma substância Está em de Deus nosotros. em nós. Está escrito en Hebreo 1:3. Lá em Hebreus 1:3 está Que escrito Jesús es la imagen misma del Dios, de Dios, que Jesus é a expressão exata de Deus, y que también ese mismo habita en nosotros. que também Ele mesmo habita em nós. Así que Dios habitando en nosotros. Assim que Deus habitando em nós, Entonces la revelación es tan preciosa. então essa revelação é tão preciosa. Yo le pido a todos los hermanos, no tan solo a los que tienen responsabilidad, Eu peço a todos os irmãos e aqueles que têm responsabilidade, que nuestras oraciones principales, que nossas orações principais Señor, yo quiero conocerte. sejam: Senhor, eu quero conhecer-te. Yo te conozco muy poco, Señor. Eu te conheço muito pouco, Senhor. Yo quisiera conocer en revelación Eu queria te conhecer em revelação, qué es lo que es estar crucificado que tu estás crucificado. y qué significa estar sepultado, E o que é que significa estar qué es sepultado? estar muerto juntamente contigo. O que é estar morto juntamente contigo? Y también quiero saber, Señor, E também, Senhor, eu quero qué saber significa cuando dice la palabra o que significa quando a palavra diz resucitado ressuscitado para vivir en novedad de vida. para viver em novidade de vida. Señor, revélame esas cosas, Senhor, revela-me essas coisas. porque si tú no me las revelas, Porque se o Senhor não me revelar, yo puedo cantar Romanos 6, posso cantar Romanos 6, pero no va a ser nunca una realidad en mi vida. mas isso nunca será uma realidade na minha Preciso con vida. urgencia, Eu preciso com urgência revelación espiritual. revelação espiritual. Concédeme, Señor, Concede-me, que Senhor, la aflicción de Pablo que a aflição de Paulo también sea nuestra en este día. também seja nossa nesse dia. Pablo terminó sus días Paulo terminou seus dias afligido por estas cosas, aflito por essas coisas, porque los hermanos rápidamente se desligaban de la gracia. porque os irmãos rapidamente se desligavam da graça. Entonces ellos decían, Pablo seguramente decía lo siguiente: Então Paulo seguramente dizia o seguinte: si ellos te conocieran se eles te conhecessem en una mayor profundidad, em uma maior profundidade, estarían firmes, eles estariam firmes, no se moverían por cualquier viento de doctrina. não se movimentariam por qualquer vento de doutrina. ¿Por qué los hermanos se van de la iglesia? Por que os irmãos saem da igreja? Porque han perdido la visión espiritual, Porque têm perdido a visão espiritual.
Por eso se van los hermanos. Por isso eles se vão. Se encantan con otras cosas. Eles se encantam com outras coisas. Cosas que están en Cristo, Coisas que estão em Cristo, pero que no es Cristo. mas que não é Cristo. Porque lo único que Dios Porque quiere, o único que Deus se agrada, se agrada, la única adoración, el único servicio, a única adoração, o único serviço, el único aroma que recibe Dios o único aroma que Deus recebe es solo, é apenas, exclusivamente, exclusivamente, todo lo que es Cristo. tudo aquilo que é Cristo. De tal manera que la iglesia De tal maneira que a igreja está llamada é chamada a dar este aroma. de dar esse aroma. ¿Y qué es este aroma? Que é esse aroma? Cristo, Cristo manifestado, manifestado, expresado. expressado. La palabra dice que llevando por todas partes, A estemos donde palavra diz: andemos, levamos por toda parte a fragrância de Cristo. de Cristo. Señor, socórrenos como iglesia también. Senhor, socorre-nos como igreja também. Cristo está revelado en todas las escrituras. Cristo está revelado em todas as Escrituras, Desde el primer capítulo de Génesis desde o primeiro capítulo de Gênesis hasta Apocalipsis. até o Apocalipse. Cristo está revelado allí. Cristo está revelado ali. Un hermano dijo, y yo lo creí, porque también lo indagué, O irmão disse e eu acreditei, porque também eu perguntei, que en el primer capítulo de Génesis en adelante, que no primeiro capítulo de Gênesis em diante, si tuviésemos que subrayar, marcar, se tivéssemos que sublinhar, marcar, solamente en el primer capítulo de Génesis, apenas no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, no capítulo 1, tendríamos que subrayar muchas veces porque allí está Cristo. teríamos que marcar muitas vezes, porque ali está Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor resucita y va en busca de dos discípulos que se iban Você se a lembra Emaús? daquela cena quando o Senhor ressuscita e vai andando com dois discípulos a caminho de Emaús? Me gustaría que eso sí leyésemos. Eu gostaria sim que nós lêssemos. Lucas 24, Lucas 24, versículo 27. versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 30 y 32 también. Versículo 30 e 32. Al 32. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras, nos profetas e nos salmos? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nosotros sabemos que cuando habla de Moisés, Nós sabemos que quando Moisés fala, está hablando del Pentateuco, lá no Pentateuco, está hablando de los 5 primeros libros. nos 5 primeiros livros, Entonces lo que Cristo está diciendo aquí a los discípulos, então Cristo está dizendo aqui aos seus discípulos, todo lo que está escrito en la Biblia, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, todo lo que anunciaron los profetas, tudo aquilo que anunciaram os profetas, todo lo que dicen los salmos, tudo aquilo que os salmos disseram, todo aquello tudo isso convergen en mí. convergem em mim. Soy yo aquel, Eu sou aquele, las profecías que habían, acerca das profecias que tinham, más de 350 profecías, mais de 250 profecias, 300, ¿no? 300 profecias, Más de 350 profecías mais de 350 profecias estaban incluidas en él. estavam incluídas nele. Y pasando por muchas figuras, rituales que se hacían. E Jesus passando por muitas figuras, rituais. Si nosotros tuviésemos que hacer un estudio para encontrar a Cristo en las Escrituras, Se nós fizéssemos um estudo meticuloso acerca das Escrituras, la verdad que no tendríamos tiempo aquí. nós não teríamos tempo. Nos moriríamos de viejos Nós morreríamos de velho. y seguirían quedando muchas cosas E pendientes. ainda ficaria muitas coisas faltantes. Qué tremendo es Cristo, hermano. Que tremendo é Cristo. Qué precioso es Cristo. Que precioso é Cristo. Oh, qué maravilloso es el Señor. Que maravilhoso é o Senhor. Qué hermoso es Él. Que formoso Qué Ele é. digno es Él.
Que lindo de amarlo, de amá-lo, de conocerlo, de conhecê-lo, de tocarlo, de tocarlo, de vivirlo, de expresarlo. de viver e de expressá-lo. ¡Qué maravilla! Que maravilha! Cristo entonces en todas las escrituras. Cristo, então, em todas as Escrituras, Cuando nosotros vemos en Génesis 3:15, quando nós vemos lá em Gênesis 3,15, vemos esa escritura mesiánica, nós vemos essa escritura messiânica. está hablando del Cristo como que iba a vencer y a destruir las tinieblas, Está falando de Cristo como aquele que vinha vencer e derrotar as al trevas, mismo enemigo. derrotar ao próprio inimigo. Y después nosotros seguimos adelante, E nós seguimos adiante. vemos, ahí vemos a Cristo en 3:15, quiero decir. Aí em Gênesis 3,15 nós vemos Cristo. Y después en el 21, cuando vemos que se mata un cordero, un animal para cubrir la desnudez Também de Adán. em Gênesis 3,21 nós vemos quando o Senhor mata um animal para fazer vestimenta. Vemos ahí a Cristo, Aí nós vemos Cristo. como ese cordero que estaba desde antes de la fundación del mundo. Como este cordeiro que estava antes da fundação Como do habla mundo. primera de Pedro capítulo 1. Como dito em 1 Pedro capítulo 1. Y vamos un poquito más adelante. E adiantando, El sacrificio que hace Abel. aquele sacrifício que Abel fez, Cristo nuevamente allí. nos fala de Cristo novamente. Y así si siguiésemos nombrando cosas, E assim, se seguíssemos nomeando coisas, algunas cosas, algumas coisas, cuando se prepara el arca, por ejemplo, quando a arca é preparada, por exemplo, Cristo es el arca. Cristo é a arca. Luego nos vamos al tabernáculo de reunión. Se fôssemos lá ao tabernáculo da reunião, Cristo es el tabernáculo de reunión. Cristo é o próprio tabernáculo Si da después reunião. vamos al templo de Salomón, Se fôssemos ao templo de Salomão, Cristo es el templo. Cristo é o templo. Y llegamos al Nuevo Testamento, E chegando ao Novo Testamento, Cristo lo es todo. Cristo é tudo. Cristo no vino a enseñar cosas bíblicas ni acerca de Dios. Cristo veio nos ensinar, Não vino. não veio ensinar coisas bíblicas e Por ejemplo, coisas acerca Él de nos Deus. vino a enseñar acerca de la verdad, Ele veio, Él no vino ele não veio nos ensinar acerca da verdade, porque Él mismo es la verdad. porque ele mesmo é a verdade. Él nos dijo, mire, escúchenme, yo le voy a dar charla acerca de la verdad. Él no dijo eso, Ele não disse, minha irmã, eu vou falar a você acerca da verdade. pero sino que dijo Él esto, Mas o que ele disse? yo no le hablaré de la verdad, Eu não lhe falarei da verdade. yo mismo soy la verdad. Eu mesmo sou a verdade. No le hablaré acerca de quién es el camino, Não falarei acerca de quem é o caminho. yo soy el camino. Eu sou o caminho. No le hablaré acerca de qué es lo que es la vida eterna, Não falarei acerca daquilo que é a vida eterna, sino que yo mismo soy la vida. mas que eu mesmo sou a vida eterna. Y nosotros pudiéramos seguir buscando muchas cosas en la Escritura Nós acerca de poderíamos Cristo. seguir buscando muitas coisas nas Escrituras. Es verdad lo que revela Pablo a través de sus escritos. Na verdade, aquilo que Paulo revela através dos seus escritos. Cristo Es el todo é tudo y en todos. e em todos. Es decir, que no hay otro mayor, Quer dizer que não há outro no maior. hay otro que ocupe la preeminencia en Não há Dios. outro que ocupe a preeminência. Solo Él, Apenas Ele. solo Cristo, Apenas Cristo. tan solo Cristo. Então só Cristo. Y Él, Él. y este Cristo, E este Cristo, impartidos en todos nosotros. introduzido em partido, compartilhado em todos nós. Gracias al Señor porque como hermanos, Graças ao Senhor, porque como irmãos, Cristo también Cristo também es el todo é o tudo en todos nosotros. em todos nós. Gloria a Dios. Glória a Deus. El Padre solamente tiene satisfacción en su Hijo. O Pai tem apenas satisfação no seu Filho. Lo reveló en el Nuevo Testamento 2 o 3 veces. Isso é revelado no Novo Testamento 12 e 3 vezes. Este es mi Hijo amado, Este é meu Filho amado, en el cual yo tengo el placer máximo. no qual eu tenho o máximo prazer. De tal manera que cuando conocemos por revelación De tal maneira que quando conhecemos isso por revelação, la aprobación del Señor, a aprovação La do satisfação Senhor, del Senhor. a satisfação do Senhor, de Dios en Cristo, a satisfação de Deus em Cristo, no quisiéramos jamás vivir o hacer otra cosa, nós não quereríamos jamais viver otra cosa, outra coisa, sino Cristo. senão Cristo. Si Cristo es la satisfacción única de Dios, Se Cristo é a satisfação única de Deus, entonces yo quiero vivirlo a Él. então eu quero viver Ele. Yo quiero hacer como Él. Eu quero fazer como Ele. Yo quiero andar como Él. Quero andar como Ele. Quiero expresarme como Él. Quero expressar como Ele. Porque solamente eso será satisfacción también para Porque nosotros. somente isso é que dá satisfação. Cuando el Señor mira a nosotros, Quando o Senhor olha para nós, ¿a quién que ve? a quem Ele vê? Si nosotros no tenemos revelación, Se nós não temos revelação, vamos a debilitarnos. vamos nos Y enfraquecer. vamos a decir, el Padre cuando mira a mí, Vamos dizer, o Pai, quando olha para mim, si no tengo revelación, se eu não tiver revelação, y a mí me ve tan débil,
Ele me verá tão fraco, tan pecador. tão pecador. Creo que yo no sé si alcanzaré a terminar la carrera, Creio que eu não terminarei a carreira. pero sabe que cuando el Padre mira a la Ma- iglesia o mira a cada uno de nosotros, Mas saiba, quando o Pai olha, quando olha para cada um de nós, ¿a quién que ve Él? a quem Ele vê? Ve a Cristo. Vê a Cristo. Entonces, si nosotros tenemos esa revelación maravillosa, Então, se tivermos essa revelação vamos a maravilhosa, saltar de alegría, vamos saltar de alegria. porque no es algo que nosotros conseguimos por nuestras conductas, Porque não é algo que conseguimos por nosso comportamento, sino que Él ya lo hizo en nosotros, mas Ele já fez em nós. ya los metió en Cristo. Já nos colocou em Cristo. Y nosotros hoy en día E nós hoje somos agradables delante del Señor. somos agradáveis diante do Senhor. No por nuestras obras, Não por nossas obras, sino porque estamos en Cristo. mas senão porque estamos em Cristo. Es maravilloso estar en Cristo, hermano. É maravilhoso estar em Cristo, irmão. Creo que es lo más maravilloso que no pudo acontecer. Creio que é o mais maravilhoso que nos pode Poder ver acontecer. estas cosas. Por ver estas cosas Por ver eternas. essas coisas, Estas cosas espirituales, estas essas cosas coisas celestiales. espirituais, celestiais, Se nos están revelando. Se nos están revelando. se não estão sendo reveladas. Están abriéndose nuestros ojos. Os nossos olhos estão Y sendo vamos abertos. conociendo un poco más a Cristo. E estamos conhecendo um pouco mais a Y Cristo. mientras más le conocemos, E quanto mais o conhecemos, más le amamos. mais o amamos, Más fortalecido en el Espíritu estamos. mais fortalecido no Espírito estamos. Nuestro hermano decía delante y me tocó el corazón, nuestro hermano Sergio, O irmão Sérgio dizia algo que tocou meu coração. que teníamos que tener mucho cuidado con lo que el Espíritu Santo pudiera revelar. Que Decir. temos que ter muito cuidado com aquilo que o Espírito Santo tem revelado. ¿Cómo nosotros no podemos ser engañados de interpretaciones falsas, bíblicamente hablando? Como é que nós não podemos ser enganados de revelações bíblicas falsas? Porque hoy en día usted tiene la oportunidad, Porque hoje você tem a oportunidade. usted se mete a las redes sociales, Se você entrar na rede social, tiene miles de interpretaciones bíblicas. haverá milhares de interpretações bíblicas. Si usted no conoce a Cristo, E se você não conhece a Cristo, se puede dejar engañar por una de esas cosas fantásticas que você poderá habla, se levar, deixar ser enganado por essas coisas fantásticas que están plagadas en YouTube. que estão cheias no YouTube. Entonces, si lo único que nos puede salvar de una mala interpretación bíblica Então, o único que nos pode salvar de uma má interpretação y bíblica nos puede salvar de no pasar por encima del Espíritu e Santo, pode nos salvar de não passar sobrepor o Espírito Santo, contristar al Espíritu Santo, ou onde está contristar, Entristecer entristecerlo, o Espíritu Santo. apagarlo, apagá-lo, resistirlo, resisti-lo. es una visión revelacional. É a sua visão revelacional. Pero no la revelación en cualquier cosa, Mas não uma revelação de qualquer coisa, sino en el único, mas a revelação do único, exclusiva exclusiva de Cristo. de Cristo. Si nosotros no tenemos revelación, Se nós não tivermos revelação, cualquier otra cosa fantástica qualquer outra coisa fantástica nos puede sacar de la iglesia pode nos tirar da igreja. y poder ir en otro lugar E poderíamos ir a outros lugares, donde me siento bien, onde eu me sinta bem, donde no me va a faltar nada, onde não me faltará nada, donde voy a escuchar lo que a mí me gusta escuchar, onde eu vou escutar aquilo que eu gosto de escutar, lo que está de acuerdo con mis pensamientos. aquilo que estiver de acordo com os meus pensamentos. Pero si no tenemos revelación, para pasar eso. Mas se nós não tivermos revelação, pode acontecer isso. Lo único que nos puede salvar O único que nos pode salvar de tantas interpretaciones en este tiempo, de tantas interpretações nesse tempo conocer a Cristo por revelación. é conhecer a Cristo por revelação, Nada más, hermano. nada mais. Por eso es que es tan urgente Por isso que é tão urgente de poder pedirle al Señor, de orar pedindo ao Senhor, revélanos a tu Hijo. revela-nos o teu Filho. Conocemos nada, la nada misma. Conhecemos pouco. Señor, ayúdanos. Senhor, ajuda-nos. Yo quisiera experimentar lo que Pablo predicaba. Gostaria de experimentar aquilo que Paulo pregava. Cuando él decía que en Cristo estábamos completos Quando ele dizia que em Cristo nós estamos y no completos, teníamos falta de ningún bien. não temos falta de nenhum bem. También cuando decía que en Cristo Também quando ele dizia que em Cristo nos dio todas las cosas. nos foi dado todas as coisas. Señor, yo quiero experimentar en vida aquello. Senhor, eu quero experimentar En vida. Aquí. em vida a Cristo. Es decir, viviente aquí, viviendo aquí. Sim, vivendo aqui. Tenemos que decirle eso al Señor. Temos que dizer isso, Senhor. Que el Señor nos socorra, hermano. Que o Senhor nos socorra, irmãos. Tengo algunos textos bíblicos que quisiera compartir con ustedes. Tem alguns textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Juan 14, del 1 al 3. João 14, de 1 ao 3.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quisiera hablar muy poco, por causa del tiempo, Eu gostaria de falar muito pouco, por causa do tempo, acerca de lo que es iglesia. acerca do que é igreja. Para Dios, ¿qué es iglesia? Para Deus, o que é igreja? Para Dios, iglesia no es otra cosa sino Jesús su Hijo. Para Deus, igreja não é outra coisa a não ser Jesus Cristo, seu Filho. Cristo es la realidad de Dios. Cristo é a realidade de Deus. Cristo es la realidad de la iglesia. Cristo é a realidade da igreja. La iglesia Sim. es la casa de Dios. A igreja é a casa de Deus. ¿Y quién es la casa de Dios? E quem é a casa de Deus? Según lo que leemos, Segundo o que nós lemos, Cristo es la casa de Dios. Cristo é a casa de Deus. Cristo es el templo de Dios. Cristo é o templo Ya de dijimos Deus. que Cristo representaba el tabernáculo de Dios. Já dizemos que Cristo representava o tabernáculo de Deus. La casa de Dios, la habitación de Dios, A casa de Deus, a habitação de es Deus. Cristo mismo. É o próprio Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos, somos iglesia, Então, quando nós dizemos, somos igreja, lo único que Dios mira como iglesia y reconoce como o iglesia, único que Deus olha e reconhece como igreja, todos aquellos todos esses que han nacido de nuevo que nasceram de novo y están introducidos en Cristo. e foram introduzidos em Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. ¿Quién es la verdad? Quem é a verdade? Entonces, ¿qué es la iglesia? Então, ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es iglesia? Según lo que leímos, segundo o que nós lemos, columna y baluarte de coluna la e verdad. baluarte de La verdad. verdade. De tal manera que la iglesia es Cristo mismo. De tal maneira que a igreja é Cristo mesmo. Y Dios reconoce solamente iglesia E Deus reconhece somente igreja, los que están introducidos, congregados en Cristo. como aqueles que estão introduzidos e agregados a Cristo. Si alguno de los que estuviésemos aquí, hubiera aquí invitados que no conocieran al Señor, Se algum de nós aqui convidasse alguém que não conhecesse o Senhor, y seguramente que no hay, pero si hubiera alguien, certo que não há, mas se tivesse alguém, pudiera estar junto con nosotros, poderia estar junto conosco, pero no poder estar en Cristo, mas não poderia estar em Cristo. entonces Él no sería iglesia. Então ele não seria igreja. Pudiese estar reuniendo con nosotros. Mesmo que estando reunido conosco, Si no tiene una revelación y realidad se não espiritual, tem uma revelação, uma realidade espiritual, Dios no puede verlo en Cristo. Deus não pode vê-lo em Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo, Todos nós que nascemos de novo, todos los que hemos introducido en Cristo, todos que fomos introduzidos em para Cristo, Dios, para Deus, solo eso es iglesia. só isso é igreja. Gracias al Señor porque Cristo es nuestra habitación. Graças ao Senhor, porque Cristo, nossa habitação, Él es el templo, Ele é o templo, Él es la casa, Ele é a casa, Él es la iglesia. Ele é a igreja. Algo básico voy a decir aquí. Algo básico vou dizer aqui. Seguramente usted lo conoce muy bien. Certamente vocês já conhecem muito bem. Pablo, cuando tuvo la primera experiencia de su conversión, Quando Paulo teve a experiência da sua conversão, capítulo 9 de Hechos, camino a Damasco, no capítulo 9 de Atos, no caminho de Damasco, varias cosas conoció en esa experiencia Pablo, várias coisas Paulo conheceu, né, naquela pero experiência. solamente citaré dos. Mas eu vou citar apenas duas. Por primera vez cuando estaba en tierra, Na primeira vez, quando Paulo está ali em terra, él dice, Señor. ele diz, Senhor. Las primeras cosas que Pablo conoció, A primeira coisa que Paulo conheceu, el señorío de Cristo, o senhorio de Cristo, la autoridad máxima, a autoridade máxima, el rey máximo, o rei máximo. porque él más que nadie sabía, Porque ele, Pablo, más que porque nadie Paulo, sabía, mais do que ninguém sabia, que para poder llamarle Señor, para poder chamá-lo a Senhor, alguien tenía que ser una autoridad máxima, para poder chamar alguém de Senhor, teria que ser uma autoridade máxima. como el Kyrios que se hablaba en Como griego, Kyrios, que se falava em grego. el Señor. Senhor. Conoció al Señor
Ele conheceu o Senhor como cabeza, como cabeça, como autoridad, como autoridade, como el rey como de rei todas las cosas. de todas as coisas. Segunda cosa que conoció, Segunda verdade que conoció a Cristo. ele conheceu a Cristo. Pero cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quando Jesus perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? ¿A quién iba persiguiendo Pablo? ¿A quién Paulo? Saulo. A quem Saulo perseguia? A los hermanos, Aos irmãos, a los creyentes. aos crentes, Así como nosotros, con todas las debilidades. assim como nós, com todas as nossas fraquezas. A ellos iba persiguiendo. A esses crentes ele perseguia. Y el Señor le revela esto a Pablo. E o Senhor revelou isso para Paulo. Estos cristianos, Esses cristãos, estas personas, essas pessoas, no son otra cosa, não são outra coisa, sino yo mismo. senão eu mesmo. Eso es la iglesia. Isso é a igreja. Qué maravillosa es la iglesia. Que maravilhosa é a igreja. Por eso que nunca tenemos que separar de Cristo la iglesia. Por isso que nós nunca devemos separar Cristo e a igreja. Porque la iglesia Porque a igreja es Cristo mismo. é Cristo mesmo. Gracias, Señor. Graças ao Senhor. Hay tantas preocupaciones que he escuchado en el cristianismo. Há tantas preocupações que nós escutamos no cristianismo. Parecen a muchas cosas que ven por YouTube. Muitas coisas que vimos por YouTube. A estas personas les confunde Essas pessoas confundem y han llegado a decir lo siguiente: e têm chegado a dizer o seguinte: ¿cuál iglesia tendrá la verdad? qual igreja terá a verdade? ¿Dónde estará la verdad? Onde estará a verdade? Oh, si yo supiera cuál es la iglesia, Oh, se eu soubesse qual igreja, yo me voy a congregar con eu ella. iria congregar com ela. Gracias al Señor. Graças ao Senhor, Nosotros sabemos nós sabemos quién es la verdad. quem é a verdade. ¿Dónde está la verdad? Onde está a verdade? Cristo es la verdad. Cristo é a verdade. Entonces, si Cristo está en nosotros Então, se Cristo está em nós y nosotros en Él, e nós nele, esto es iglesia isso é igreja. y no hay otra verdad. E não há outra verdade. De tal manera que la iglesia verdadera De tal maneira que a igreja verdadeira es Cristo mismo. é Cristo mesmo. Así que nunca más nosotros Assim que nunca nós mais andaremos buscando y preguntando, andaremos buscando e perguntando: ¿dónde estará la verdad? onde estará a verdade? Yo le compartí a los jóvenes un cántico el otro día, Eu compartilhei aos jovens um cântico outro dia. cuando se nos reveló estas cosas en Chile. Quando o Senhor revelou essas coisas no Chile, El coro de este cántico decía, ya no busco más, ya no busco o más, coro desse cântico dizia: já não busco mais, já não busco mais, porque solamente en ti encontré. porque somente em Ti eu encontrei. No hay nada más que buscar. Não há nada mais para buscar. La verdad está en nosotros, A verdade está em nós, que es Cristo, que é Cristo, y nosotros estamos en la verdad, e nós estamos na verdade, que es Cristo, que é Cristo. un complemento perfecto. Um complemento perfeito. Entonces la iglesia, hermanos amados, Então a igreja, irmãos amados, es Cristo mismo. é Cristo mesmo. Señor, socórrenos para que veamos estas cosas. Senhor, socorre-nos para que vejamos essas coisas. Quisiera dejar hasta ahí, hermanos queridos. Gostaria de deixar até aí, irmãos queridos. El tema de la iglesia a mí me apasiona mucho, O tema da igreja a mim me apaixona muito, porque estoy viendo que es Cristo mismo. porque eu estou vendo que é Cristo mesmo. Que el Señor nos revele su palabra. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amén, hermano. Amém.